Voltamos a falar sobre o apagão cibernético que atingiu milhões de empresas e pessoas hoje no mundo inteiro, desde essa manhã, né? Europa e Estados Unidos muito afetados, né? Europa com um fuso anterior ao nosso, começaram um dia mais cedo, milhões de pessoas, hospitais, empresas de comunicação, bancos e principalmente companhias de aviação afetados. Vamos agora até Belo Horizonte para saber como o estado sofreu os reflexos desse apagão digital, né? Pedro Oliveira, boa noite. Boa noite para você, Amanda. Ótima noite, Augusto. Aqui no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, aeroporto de Confins, aqui na Grande Belo Horizonte, 115 voos foram atrasados, 29 foram cancelados e todos da empresa Azul Linhas Aéreas, entre chegada e também saída. A companhia disse que os clientes estão recebendo toda a assistência necessária e orienta que quem tem viagem marcada entre hoje e amanhã verifique o status da reserva no aplicativo ou no site da empresa antes de ir até o aeroporto. Por causa da instabilidade nos sistemas de alguns bancos, a Federação do Comércio aqui de Minas solicitou aos órgãos públicos do governo do estado e também da Prefeitura da capital mineira e também dos bancos que prorroguem os pagamentos de contas que venceriam hoje e que possam ser pagas na segunda-feira próxima sem multas. Ainda não houve retorno sobre esse pedido. Nos Estados Unidos, um grupo de 50 adolescentes aqui de Belo Horizonte sairia de Nova York para Orlando, na Flórida, passou toda a manhã no aeroporto LaGuardia. O voo deles foi adiado para o domingo. Os jovens foram realocados para um hotel da cidade. Augusto, Amanda. Obrigado, Pedro. Tremor de terra em São Paulo. Um terremoto no Chile foi sentido em 14 cidades paulistas, segundo a Defesa Civil Estadual e do Centro de Sismologia da USP. Ainda sem entender o que estava acontecendo, muitas pessoas publicaram nas redes sociais registros do tremor. Alguns mostram lustres balançando. Nesta rua, moradores se assustaram e deixaram os apartamentos. Eu, propriamente, não senti o tremor, assim, aquela tontura que às vezes as pessoas sentem, né? E aí a gente já olhou no grupo do prédio, aí o pessoal já começou falando do tremor. Ah, vocês sentiram o tremer? Aí o alarme de incêndio também foi acionado, aí pediram para o pessoal descer, aí ficou todo mundo aqui na rua, até uma meia-noite, mais ou menos. Balançou bastante, por isso que acho que acionaram a portaria acionou o alarme de incêndio e aí acabou todo mundo descendo, porque a gente estava sem saber o que vinha pela frente, né? Os tremores de terra que foram sentidos em várias regiões da capital paulista, inclusive por moradores deste prédio que fica localizado no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo, foram reflexos de um forte terremoto que atingiu o norte do Chile na noite desta quinta-feira. E apesar da intensidade do tremor, não houve vítimas, nem no Chile e nem aqui no Brasil. Esse tremor que nós sentimos ontem, ele assusta, claro, as pessoas, mas a gente quer tranquilizar todo mundo de que é um tremor que não tem potencial para gerar nenhum tipo de dano, como abalar estruturas de prédios, casas, né, hospitais e nada disso. O tenente da Defesa Civil do Estado de São Paulo explicou por que os reflexos do terremoto no Chile foram sentidos com mais intensidade na cidade de São Paulo. Especificamente aqui em São Paulo, na capital, nós estamos em cima de uma bacia sedimentária. Essa bacia sedimentária ela acabou absorvendo esse tremor e dissipando esse tremor aqui para os bairros de São Paulo e para a Grande São Paulo. Por isso que na capital a sensação foi maior. Então nós tivemos relatos de vários bairros aqui da capital que acabaram sentindo mais, até porque nós temos muitos prédios, né, muito verticalizado a capital. Então a sensação aqui foi maior do que no interior, embora o interior também tenha percebido esse tremor. Na segunda reportagem especial do repórter William Cury sobre o PCC, a visão do promotor que passou a vida toda investigando a facção. Os motivos que levaram a um racha interno histórico e os caminhos que a facção deve seguir. A retomada da luta inicial ou o avanço como uma das organizações criminosas mais rentáveis do mundo. Esses são os integrantes de uma das cúpulas do PCC na era Marcola. Birosca foi morto na cadeia. GG do Mangue e Paca, assassinados em 2018 com o aval do líder. As mortes de GG e Paca ampliaram uma guerra interna no PCC.
Os membros da facção consideraram uma traição de Marcola e juraram vingança. A principal resposta foi a execução de Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, uma semana depois, nesta calçada, aqui no Anália Franco, um bairro de classe alta em São Paulo. Cabelo Duro foi alvo de mais de 50 tiros de fuzil. Tinha sido ele o responsável por atrair e assassinar Paca e GG do Mangue. E um áudio de Marcola em conversa com agentes penitenciários decretou de vez o racha na organização. Meu perigo é esse, eu não levo, então é minha, né? É minha obrigação até, buscar o melhor para mim, entendeu? Mas eu não tenho aversão ao funcionário, não sou mal educado, nada disso. Aí, até porque você sabe que vai ser, esse caminho é um caminho que não vai te trazer nada. Eu ia me tornar um psicopata desse igual o Soriano fez, eu ia fazer isso também. Mas eu não sou isso. Não, mas você quer dizer isso, a natureza não é. Soriano, chamado de psicopata por Marcola, é tiriça. Com Cego e Vida Louca, lideram o grupo que se voltou contra o chefe. Esse é o promotor Lincoln Gaquia. Foi ele o responsável por colocar a cúpula do PCC em presídios de segurança máxima, contrariando até mesmo o governo de São Paulo. Em dezembro de 2018, nós pegamos cartas com visitas saindo da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, visita de um preso que coabitava com o Marcola na cela, e nessas cartas já tinham ordens para me matar, tão logo o Marcola fosse removido para o sistema penitenciário federal. Eu vivo enclausulado, né? Eu vivo tão preso quanto aqueles líderes que eu encaminhei para o sistema penitenciário federal. Eu tenho uma escolta muito forte, 24 horas por dia, são, a gente fala 24/7, né? 7 dias por semana, inclusive na minha residência. Praticamente não tem momentos de lazer, já tem 5 anos e meio que eu não saio de férias com a família. O promotor acredita que o racha da cúpula do PCC é histórico. Pela primeira vez, a liderança absoluta de Marcola é contestada por seus aliados mais próximos. Eles faziam base da sustentação do poder do Marcola. Eram criminosos que têm muitos seguidores, né? Eles têm comparsas tanto do sistema prisional quanto nas ruas. E isso vai causar, e causa com certeza, um abalo na força do Marcola, no comando dessa facção. Se isso vai implicar na perda total de poder, a gente não tem como precisar, mas que não será mais uma unanimidade como ele foi nesses 20 anos. A desembargadora Ivana Davi julga casos ligados ao PCC desde a criação da facção há mais de 30 anos. Segundo ela, o sistema penitenciário se vê abandonado. Um dos grandes debates que está gerando esse racha é que o Marcola e o PCC teriam abandonado, né, aquela leitura de que eles existiam para lutar pelos presos contra a opressão do Estado e virou um narcotraficante. Então hoje, né, para quem, né, se coloca como dissidente do PCC, é que o PCC abandonou a sua causa. Né? Ele deixou de ser aquela organização criminosa, com aquele olhar social, de defender o preso, a família do preso, e hoje o olhar é empresarial e é ganhar dinheiro fazendo narcotráfico e lavando produto e provento do crime. Isso é um ponto que Andinho, Vida Louca, tem colocado. Para quem vivenciou o PCC por dentro, imaginar que Marcola perca o comando é algo difícil. Divisão de poder, né? Tudo que é dado poder, né? É difícil, né, para o ser humano, né? Quer conhecer o homem, dá o poder para ele, né? A liderança do Marcola está ameaçada com essa divisão ou não? Eu acho que não está ameaçada, não. Porém, né, Tiriça, né, e os outros meninos também têm uma força, né, também, né? Mas eu acho que não. O racha eu acho impossível, porque não existe 2 certos e 2 errados. Esse é o meu ponto de vista de fora hoje, vendo pelo que eu vivi lá atrás. Eu acho impossível um racha.
É o que pensa também a desembargadora, especialista em PCC. A gente não pegou isso em nenhum processo, nenhuma investigação, nenhuma escuta telefônica, nenhum documento narra essa situação, né? Pelo menos que tenha passado no sistema de justiça. Dessa possibilidade de uma tentativa de se fundar, né, uma nova organização criminosa, por tudo que eu estudo, talvez isso um dia aconteça. Mas é muito pouco provável que agora, ainda que esteja com 22 lideranças em presídio federal, ainda que o sistema prisional esteja em atrito, eles conseguirem, né, fundar uma nova facção que faça, né, contraponto com o PCC. Com medo de serem mortos, familiares de integrantes do PCC que estão em confronto com Marcola foram até a polícia pedir proteção. Esse racha expõe um dilema. Uma organização criminosa que defende a sua ideia original de lutar pelos presos ou um negócio que hoje é o carro-chefe da facção, o tráfico de cocaína para a Europa, aqui pelo Porto de Santos. Qual é a nova cara e qual caminho deve trilhar o PCC? Uma pequena facção que começou no interior do presídio em 1993 e hoje é uma multinacional do crime, é uma máfia brasileira. Então, infelizmente, né, graças aí a décadas de omissão do Estado, que negligenciou a sua função, tanto dentro do sistema prisional quanto fora, essa organização hoje ela é uma organização transnacional e praticamente está em todos os estados do Brasil, na América do Sul e também na Europa. Hoje, o PCC é suspeito de atuar até na política. É dono de empresas, comércios, serviços. Recentemente foi confirmada a participação da organização criminosa no sistema de transporte público de São Paulo. O PCC recebe dinheiro da prefeitura e opera linhas de ônibus na maior cidade do país. Até jogos populares na internet sofrem influência do PCC. O Ministério Público identificou que a facção tem um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro utilizando as plataformas e as pessoas que usam os aplicativos. Primeiras investigações é que ele é um investidor, né, numa empresa que tem lá sócios, eventualmente, que trabalham e que têm um dinheiro, e ele investe, ele aporta dinheiro do crime e faz com que a empresa fique maior. A empresa maior, ela atinge mais pessoas e ganha mais dinheiro. Então ele coloca dinheiro do crime e recebe dinheiro, teoricamente ilícito, das pessoas que jogaram naquela plataforma gigante, né? E que, por ser gigante, tem uma possibilidade de ter mais lucro. É dinheiro sujo e recebe dinheiro limpo. O PCC hoje é muito diferente da facção com cara de sindicato que foi criada com o discurso de melhorar as condições carcerárias. A organização se tornou uma máfia, migrou da informalidade para a economia formal. É uma multinacional, presente em vários países, com cerca de 100 mil funcionários. Fatura bilhões com a venda de drogas. Tem ligações com grupos terroristas. E o chefe, apesar das brigas internas, é o mesmo há mais de 20 anos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o mapa do eleitor brasileiro. O levantamento mostra o perfil da população que vai escolher prefeitos e vereadores nos dias 6 e 27 de outubro em mais de 5 mil municípios do país. E as mulheres são maioria desse eleitorado. Mulher com ensino médio completo e idade entre 45 e 59 anos. Esse deve ser o principal público-alvo dos candidatos que pretendem disputar as próximas eleições. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas em outubro. O número é 5,4% maior que nas últimas eleições municipais. E as mulheres são maioria. Elas somam 81 milhões e 800 mil eleitores, 52% do total.
Considerando a faixa etária, quase um quarto dos eleitores tem idade entre 45 e 59. 27% têm o ensino médio completo e quase 90% não informaram raça ou cor. Os dados ajudam a orientar não apenas os candidatos, mas a própria Justiça Eleitoral sobre políticas públicas que devem ser adotadas. Outro destaque do levantamento foi o aumento expressivo da participação de jovens na política. 1.830.000 eleitores têm idade entre 16 e 17 anos, quase 80% a mais que nas últimas eleições municipais. O jovem já consegue ter um voto consciente, né? Ele vai acabar procurando fontes na internet, em livros, através de professores, através de lideranças de bairros, do seu próprio município, enfim, para tentar entender, digamos assim, como é que esse processo político funciona. E as convenções partidárias começam amanhã. Os partidos vão ter até o dia 5 de agosto para escolher os candidatos que vão disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais deste ano. Durante as convenções, os partidos e federações também poderão realizar as coligações, união de 2 ou mais legendas para as disputas de prefeitura. O número de focos de queimadas no estado do Amazonas subiu para 260 nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O governo do estado decretou emergência ambiental em meio à seca na região, com 22 municípios atingidos por diversos incêndios. O número de ocorrências está acima da média esperada para o mês de julho e o estado registrou durante todo o mês 773 queimadas. O empresário e apresentador Silvio Santos teve a alta adiada pelo Hospital Albert Einstein. Com 93 anos de idade, ele foi internado na última quarta-feira após ser diagnosticado com H1N1. Segundo o SBT, Silvio Santos segue em estado estável e sendo medicado. Agora, direto do Espaço da Sorte, a gente acompanha o sorteio da Quina com prêmio de mais de 38 milhões de reais. Voltamos logo em seguida. Até já. Rede TV News, de volta com a previsão do tempo em todo o país com o nosso Igor Silveira. Igor, boa noite. Sexta-feira, todo mundo de olho no fim de semana. Esquentou bem. São Paulo está gostoso, uma tarde gostosa, 23 graus, aquele solzinho bom. Fica assim no fim de semana no país? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, já começa a mudar um pouquinho aqui em São Paulo, viu? Mas no centro do país, o bloqueio atmosférico ele continua em atuação e aí impede a entrada de umidade, consequentemente não tem previsão de chuva. E o tempo fica assim, olha, seco e quente. Então é importante beber bastante água porque a umidade relativa do ar pode ficar abaixo do esperado. No sul do país o sol aparece no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul pode escapar uma chuva no sul gaúcho. Agora, um sistema de alta pressão deve manter as temperaturas em São Paulo e também no Rio de Janeiro mais amenas. As máximas não passam dos 22 graus. Amanhã, no domingo, sobe para 24 e na segunda-feira 25 graus. No Rio de Janeiro esquenta um pouco mais, mas não é muita coisa. As máximas ficam na casa dos 22 graus, 26 graus no sábado e no domingo e 28 graus na segunda-feira. No litoral nordestino ainda tem previsão de chuva por causa da brisa marítima, como a gente acompanha aqui no mapa. Na região norte também chove, essa chuva é mais volumosa em Roraima. Quanto às temperaturas, máximas chegando na casa dos 34 graus em Manaus e 33 graus em Cuiabá amanhã. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Bom final de semana para você também, Igor. Obrigado. Nós voltamos em 30 segundos. A usina produtora de açúcar e álcool responsável pela origem dos poluentes que mataram quase 3 toneladas de peixes no rio Piracicaba, no interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A penalidade acontece depois da análise das amostras coletadas pela companhia ambiental responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição do estado. Estima-se que 235 mil peixes morreram. Descarte irregular de resíduo industrial já foi controlado.
Além da multa, serão realizadas exigências técnicas e medidas corretivas. Em nota, a empresa informou que recebeu o relatório, avalia o teor da decisão e reforçou que adota as melhores práticas ambientais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, manteve o processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Em dezembro de 2023, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto para a privatização da empresa. O Partido dos Trabalhadores entrou com ação para suspender o processo, alegando irregularidades. A Advocacia Geral da União também defendeu a suspensão, mas Barroso entendeu que não existem provas que comprovem essas irregularidades no processo. O presidente Lula se encontrou hoje no fim da tarde com representantes de movimentos sociais em São Paulo. O repórter Giovanni César acompanhou e tem mais informações. Oi, Giovanni, boa noite. Estou vendo que você está aí bem acompanhado pelo ministro Paulo Teixeira. Exatamente, o ministro Paulo Teixeira está aqui, ele estava em reunião com um grupo aqui do lado, a gente puxou ele para falar com a gente. Ministro, nessa reunião o presidente Lula se sentiu em casa, foi com movimentos populares, o primeiro encontro dele depois das eleições, depois da posse com esses movimentos. Que avaliação o senhor faz desse encontro e o que o senhor acha que isso significa daqui para frente? Foi uma reunião muito positiva, num clima muito respeitoso, as pessoas falaram as suas demandas, as suas reivindicações, mas mostraram acreditar no governo do presidente Lula. E o presidente Lula, por sua vez, também falou do enorme otimismo que ele tem pelo país, mas pediu para que essas pessoas continuassem a reivindicar, a pressionar o governo, que é próprio da democracia, que isso aconteça, mas que defendam a democracia muito atacada nos tempos de hoje. E também eles reivindicaram uma periodicidade de debates com o governo do presidente Lula e ele sinalizou positivamente. Então foi uma reunião muito boa, estavam os sindicatos, todas as centrais sindicais brasileiras, os movimentos das cidades, movimento de mulheres, de moradia, de saúde, da negritude e os movimentos do campo. Por isso foi uma reunião muito bacana e bacana também que ela tenha acontecido fora do Palácio. É o presidente Lula visitando os movimentos sociais e não o contrário. Então foi uma sinalização muito positiva. Ok, ministro, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite, um bom fim de semana para o senhor, né? Lembrando que vai ser um fim de semana movimentado para o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, porque amanhã o presidente Lula participa da oficialização da candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Eu volto com vocês. Obrigado, Giovanni. Mais cedo, o presidente Lula anunciou mais de 10 bilhões de reais em investimentos na Via Dutra e na Rio Santos, além do financiamento para a exportação de jatos da Embraer com crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A agenda foi em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos Transportes, Renan Filho, e do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Lula demonstrou otimismo com a economia e fez um aceno ao ministro da Fazenda. Outro dia, ô Lula, você tem que receber a indústria automobilística que está em crise, que não estava não sei das contas, fazia tempo que não fazia investimento. Aí eu recebo a indústria automobilística para anunciar investimentos de 129 bilhões de reais até 2028, coisas que não faziam há 40 anos. Depois ele me leva ao setor do aço, para fazer investimento de 100 bilhões de reais. Eu digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia, não se preocupe que as coisas vão dar certo. Nas rodovias operadas pela CCR Rio SP, serão 10 bilhões e 750 milhões de reais do BNDES para a execução de obras e intervenções na Via Dutra, que é a BR-116, e na Rio Santos, BR-101. Aqui pela Dutra, passa metade do PIB brasileiro. Portanto, se nós melhorarmos a Dutra, nós vamos aumentar a competitividade e a eficiência econômica e nós vamos recolocar todo o Vale do Paraíba para ser um polo econômico como foi historicamente relevante.
O contrato de concessão da CCR Rio-SP prevê um investimento total de 15 bilhões e meio de reais na ampliação de capacidade da malha rodoviária de 625 quilômetros no eixo Rio-São Paulo, o principal corredor logístico do país. O projeto visa a melhoria das condições de tráfego e mobilidade. No começo da tarde, Lula visitou o hangar F-300 da Embraer para o anúncio de financiamento do BNDES em exportações da empresa, que fabrica aeronaves para aviação comercial, executiva, defesa e segurança e agrícola. Não é sempre que o BNDES financia a exportação brasileira. Não é sempre que o BNDES tem coragem de emprestar 4 bilhões e meio para financiar avião para uma empresa americana. Isso é decisão política. Nós, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência. O financiamento de 4 bilhões e meio de reais do BNDES foi firmado em contrato para exportar 32 jatos E-175 da Embraer à American Airlines. Segundo o governo, esse é o primeiro lote, já que a empresa americana fez um pedido total de 90 aeronaves no começo do ano, com direitos de compra de mais 43. Se todos os direitos forem cumpridos, o acordo vai passar de 7 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 39 bilhões de reais. Financia a exportação da Embraer para os Estados Unidos e o recebível em dólar pela American Airlines. E a garantia é o próprio avião. E quando você compra o avião Embraer, você está recolhendo impostos, você está realimentando o sistema econômico no Brasil. Você não está transferindo divisas para o exterior, você está mantendo o investimento, gerando emprego, gerando renda. Vamos para um intervalo bem breve, voltamos em seguida. O Ministério Público Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais investigam um homem suspeito de ter comprado o título de vice-cônsul da Rússia. O falso diplomata é acusado de aplicar golpes milionários. Este homem ficou impressionado com as credenciais do advogado e empresário Geraldo da Silva Vieira quando foi contratado para prestar serviços de contabilidade. Uma delas era o vice-cônsul da Rússia em Minas Gerais. Se apresentou também como dono de faculdade em Belo Horizonte. O contador recebeu alguns pagamentos pelos trabalhos realizados, mas depois começaram os atrasos. O prejuízo total chega a 70 mil reais. Sempre vinha a promessa que na semana que vem eu pago. E assim foi levando até que ele aumentou da semana para o mês. Mês que vem eu liquido. E foi se arrastando até onde sumiu. Esta advogada também afirma que foi enganada por Geraldo Vieira. Durante 6 meses, acumulou diversos gastos nos cartões de crédito pessoais com viagens a trabalho. Ele sempre falava, eu tô apertado, mas vai chegar o dinheiro da Rússia dia 27, dia 12. As despesas e os honorários que nunca foram pagos somam 700 mil reais. Ela ficou numa situação financeira tão difícil que teve dificuldades para pagar o funeral do filho que morreu na época. Contei com a ajuda de outras pessoas para pagar o funeral do meu filho, porque os meus cartões já estavam todos estourados e porque eu já não tinha mais dinheiro na conta. E mesmo assim, ele não se sensibilizou e me pagou, não. Segundo a Polícia Federal, Geraldo Vieira usava o título de vice-cônsul da Rússia em Minas Gerais para aplicar diversos golpes. Ele chegou a abrir uma conta bancária em nome do consulado. O suspeito teria pago cerca de 30 mil euros, o equivalente a 180 mil reais, pela falsa nomeação. As investigações apontam que o valor foi pago a Vladimir Kotilevski, cônsul da Rússia em Belo Horizonte entre 2012 e 2015. Vladimir foi indiciado em 2020 por estelionato e evasão de divisas e estaria fora do Brasil desde 2017. A atual cônsul do país em Minas disse que o governo russo foi surpreendido pela fraude. Nós absolutamente não reconhecemos essas pessoas, nunca estivemos, inclusive, com o Geraldo Vieira e outras pessoas que possam trabalhar com ele.
não o conhecemos, não tivemos nenhum contato, ele nunca fez parte da representação diplomática da Rússia no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, o falso cônsul seria membro de uma organização criminosa que fazia transações milionárias para compra e venda de dólares no mercado paralelo, além de lavagem de dinheiro em empresas laranjas. Geraldo Vieira é suspeito também de falsidade ideológica, estelionato e evasão de divisas. O processo está em segredo de justiça desde 2020. A Polícia Civil também investiga o caso. Entrei em depressão profunda, não conseguia mais trabalhar, me senti completamente impotente, indignada e nada foi feito. O analfabetismo entre os quilombolas é quase 3 vezes maior que a média nacional. A falta de saneamento básico também é uma realidade entre as comunidades. Mais de 20% das moradias não têm banheiro para uso exclusivo. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Marleide Nascimento é líder no Quilombo Alto Alegre, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Ela é a única na família que conseguiu estudar e conquistar um diploma universitário. Eu cheguei a estudar nessa era em que a gente ainda assistia a TV, que na época era TVC, e aí a gente tinha essas aulas. Então, era muito difícil o acesso, né, para os estudantes. De acordo com os novos dados do Censo Demográfico do IBGE, 19% dos quilombolas com 15 anos ou mais são analfabetos. A taxa de analfabetismo é quase 3 vezes maior do que a registrada na população total do país. A taxa de alfabetização das pessoas quilombolas encontra-se 12 pontos percentuais abaixo da taxa de alfabetização das pessoas residentes no Brasil como um todo. O estudo revelou ainda que 78% dos quilombolas com a taxa mais baixa de alfabetização residem no Nordeste. Já o Sul é a região com os quilombolas mais alfabetizados. Nesse quilombo aqui no Ceará, até os anos 2000, as casas eram feitas de taipa, sem abastecimento de água, sem rede de esgoto e nem coleta de lixo. Essa moradia foi preservada apenas para a memória, mas segundo o levantamento do IBGE, atualmente 90% dos quilombolas que vivem em territórios delimitados convivem com alguma precariedade no saneamento básico. Graça, de 72 anos, é quilombola. Por décadas viveu em uma casa de taipa que sequer tinha um banheiro. A gente tinha um banheiro, a gente não tinha uma alimentação, né, como a gente tem agora. Banheiro de palha, eu não tinha porta. Aí a gente, como eu te falei, né, a gente fazia necessidade e jogava no mato. Quando a gente olha para os moradores quilombolas que residem em domicílios dentro de territórios quilombolas, a gente verifica que 24,77% desses moradores não tem banheiro ou sanitário de uso exclusivo ao seu domicílio. Treino livre lá na Hungria, e parece que não foi só lá. A gente tinha até mais coisa para falar, mas deu uma travada aqui também, então é melhor a gente ir embora. Os especialistas classificaram como o apagão histórico, né? O maior já visto. O bug do milênio 24 anos depois, né? É isso. Obrigado, boa Marcelo. Noite. Obrigado, Marcelo. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Bom fim de semana. Boa noite. Até amanhã.